Turma do Propósito, e aí meu irmão, que alegria poder estar com você aqui mais uma noite, espero que você esteja tendo uma semana abençoada. Hoje nós estamos aí no capítulo 25 de Números, estamos quase terminando o quarto livro da Bíblia, quarto livro aí do Pentateuco, e queremos lembrar os passos do nosso propósito. Você que entrou agora no nosso grupo, seja bem-vindo. Você que está conosco desde o início ou entrou depois e já está há algum tempo, continue conosco, vamos juntos cumprir essa jornada e estudar toda a palavra de Deus devagarzinho. Os passos do nosso propósito são um capítulo da Bíblia por dia, a leitura de um capítulo apenas, hoje números 25, amanhã 26. Mas e se eu atrasar um dia ou outro, tiver algum imprevisto, não tem problema, meu querido irmão. O importante é que você não desista dessa jornada. Imprevistos vão acontecer, mas fique firme aí conosco no propósito. Orar também todos os dias, coloque diante do Senhor aquilo que você julga que é importante, aquilo que é urgente na sua vida. E também, meu irmão, tentar mudar. Todos nós precisamos mudar em algo. E conte com o Senhor aí nessa caminhada. E vamos juntos, melhorando cada dia mais, parecendo cada dia mais com o Senhor e aprendendo da palavra de Deus. Nós estamos vendo, desde o capítulo de número 22, a figura de Balaão. Balaão era um homem que tinha uma intimidade com Deus. Deus falava com Balaão. Ele ouvia a voz do Altíssimo, como ele mesmo descreve. No começo ele se mostra alguém que não estava interessado ali, a não ser em fazer aquilo que o Senhor dissesse. Tudo indica que Balaão já havia praticado, já tinha esse hábito de receber ou por bênçãos ou por imprecações, maldições. Balaque, rei dos Moabitas, manda chamar a Balaão. Balaão diz que não iria, depois ele manda uma comitiva. A comitiva diz que o rei o honraria de uma maneira formidável. Ele diz que não iria, ainda que ele recebesse a casa cheia de prata e de ouro. No entanto, o Senhor manda Balaão ir. No meio do caminho, o anjo do Senhor se coloca como adversário para lembrar Balaão que era para ele ir, mas que ele devia lembrar que existe um Senhor. Ele mesmo teme ali, ele diz para o anjo do Senhor, olha, se te parece mal, eu volto. Mas o anjo do Senhor diz, vai e fala só o que eu te disser, faz só o que eu te disser. E chegando ali, por 3 vezes, Balaque pede que ele amaldiçoe a Israel, e ao invés de amaldiçoar, ele abençoa. E eu falei aqui, comentei com os irmãos, que as bênçãos são diferentes. A primeira bênção fala da grandiosidade desse povo, como esse povo é numeroso, como o pó da terra são os filhos de Jacó. A segunda bênção, nós temos ali a afirmação de Balaão, que aquele povo não seria imputado o erro. E até mostrei que isso já apontava aí para o Messias, porque se tem algo que o povo de Israel fez, é pecar, é errar. Assim como nós, se tem algo que nós fazemos muito bem, é pecar. Todos pecaram e necessitam da glória de Deus, carecem da glória de Deus. E a última bênção é uma bênção que aponta claramente para o Messias, vai falando da estrela que surge, do cetro que surge no meio ali de Jacó, no meio de Israel, fala do rei, que é um leão que se deita, um leão feroz. Está se referindo aí claramente a Jesus Cristo. Balaão está profetizando sobre um rei que viria no futuro, um rei que seria maior que Agag. Vamos lembrar que Agag, como rei dos Amalequitas, vai surgir lá na frente, somente no período ali em que é o primeiro rei. Vamos lembrar que aqui o povo nem tinha entrado na terra prometida, não havia acontecido ainda o período dos juízes, não havia passado esse período, depois eles estabelecem reis. Então, centenas de anos depois, a figura de Agag vai aparecer, mas aqui Balaão já aponta para o que aconteceria. Está falando de Saul? Está falando de Davi? Não. Agag aqui é uma figura que representa todos os inimigos do povo de Deus, todos aqueles que perseguem o povo de Deus serão derrotados por esse rei que vai se levantar. Esse rei é Jesus, e a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E agora, pessoal, nós chegamos aqui no período, no momento em que nós vamos ver o que Balaão fez. Balaão, a Bíblia diz que ele amou o prêmio, o salário da corrupção. A gente vê, por exemplo, em 2 Pedro 2,15, que vai dizer que ele amou o salário da injustiça. Na verdade, Balaão vai ser uma figura bem citada aí no Novo Testamento. Por exemplo, Judas, no versículo 11, é só um capítulo, olha o que vai falar de Balaão. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, está falando aqui dos ímpios, né? E movidos pela ganância, precipitaram no erro de Balaão. Então deixa claro para nós, lá também no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Então Judas, Pedro, João vão citar Balaão. Lá no livro de Apocalipse, João vai citar a doutrina de Balaão, o ensinamento de Balaão. Ele ensinou a Balaque a armar armadilhas para o povo de Deus. Por quê? Queridos, diz aqui o texto, olha, bem no comecinho, capítulo 25, versículo 1, que habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Vamos lembrar qual era a estratégia de Balaque. Balaque falou, olha, já que eu não posso com o Deus desse povo, eu vou tentar usar o próprio Deus desse povo contra esse povo. Então ele chamou a Balaão, que tinha uma intimidade com Deus, Deus falava com ele, usava. Então vamos perceber claramente, profetizou inclusive sobre Jesus, era um profeta Balaão. Era um profeta. No entanto, ele se corrompeu. Então era alguém que poderia ter sido usado por Deus e agradado o Senhor, e até certo momento agradou, mas depois foi corrompido pela ganância, por aquilo que o seu coração desejou. Então preste atenção. Balaão viu que não tinha como amaldiçoar, mas ao mesmo tempo, Balaão, ele não se agradou apenas em fazer a vontade do Senhor, o coração dele estava nas coisas. E ele deve ter pensado assim, poxa, eu vim de longe, será que eu não vou levar nada? E aí
ele pensa da seguinte forma, ele é egoísta e pensa da seguinte forma: o Senhor detesta o pecado. Eu não consigo amaldiçoar esse povo porque ele está debaixo da bênção do Senhor. Só que se esse povo pecar, o Senhor vai se irar com ele. Aí sim, o Senhor vai punir esse povo e eu irei receber o prêmio. E eu não tenho nada com isso porque foi o Senhor que fez. E aí o que acontece é que ele ensinou a Balaque, ele instruiu a Balaque a fazer com que as filhas de Moabe, as moabitas, convidassem aí o povo para o sacrifício dos seus deuses. E o povo, a Bíblia diz que o povo inclinou-se aos deuses dela e passou a adorar a Baal Peor. Baal Peor, Baal é um ídolo muito comum no Antigo Testamento. Era o deus mais popular, adorado entre os outros povos. Era o deus da fertilidade. E havia uma maneira de cultuar que eles acreditavam o seguinte: a terra, Baal era adorado enquanto os homens mantinham ali relações sexuais com as mulheres. Então, quanto mais relações tivessem, era regada a muita comida, festa, orgias. Então, quanto mais isso acontecesse ali no templo a Baal, na adoração a Baal, mais a terra seria fértil. E olha o que acontece, irmãos. O Senhor fica irado com o seu povo. Por quê? Vamos pensar aqui. O povo já tinha passado por tantas experiências. Vamos lembrar que essa aqui já é a geração renovada, que viram seus pais errando, viram seus pais caindo no deserto, um por um, ficando todos ali. O cadáver permaneceu no deserto por causa da desobediência deles. Essa é uma geração que não aprendeu outra coisa senão a ser sustentada pelo Senhor. Eles comeram pão que caía do céu desde o princípio, receberam água no meio do deserto, carne, tudo que precisavam. Até as roupas e as sandálias foram conservadas pelo Senhor. O Senhor sustentou, nós vamos ver mais à frente, que esse povo não diminuiu muito, diminuiu em relação ao povo que saiu, mas muito pouco. Cerca de 600 mil homens, só homens, estavam ali presentes, e o Senhor sustentando no meio do deserto. Você imagina uma população hoje de 600 mil pessoas, seria uma grande cidade, e aqui nós estamos falando só de homens que eram contados, fora as mulheres e crianças. É muito difícil uma estrutura para manter toda essa gente. O Senhor a sustentava no deserto. O Senhor sustentava aquele povo no deserto. Hoje, qualquer probleminha que a gente tem, nós temos aí uma ameaça de desabastecimento em cidades muito menores. Então você imagina esse povo sendo sustentado no deserto. Eles aprenderam isso. No entanto, a gente sabe que aquele povo também deu lugar, assim como Balaão deu lugar àquilo que o seduzia, ele deu lugar à ganância, esse povo também deu lugar àquilo que a alma deles, o ventre deles pedia. E uma das maiores tentações que o homem sofre é nessa área, na área sexual. Então o homem não pode brincar. A solução é a tática de José. É correr, meu irmão. Você não pode brincar com esse pecado. Ninguém pode achar que é forte demais. Ninguém pode achar que não cai, que não está sujeito a esse pecado. Quando eu falo ninguém, estou me referindo a homem, a mulher. Você não pode brincar com essa situação. Você pode ler lá o livro de Provérbios, você vai ver que isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Se alguém brincar com esse fogo, vai se queimar, com certeza. Então corra desse pecado, se desvie, porque o povo de Israel caiu exatamente nisso. Os homens, pensem, sendo sustentados pelo Senhor no deserto, a vida ficou meio monótona. E aí eles tiveram a oportunidade de experimentar algo diferente. Quem sabe Baal agora encheria eles de coisas diferentes. Os banquetes, eles poderiam comer uma comida diferente. Vamos lembrar que isso era um tema recorrente, o fugir do maná, né? Experimentar uma comida diferente. E agora, sexo sem compromisso. Tem muito a ver com o mundo promíscuo que nós vivemos hoje. Um mundo totalmente distorcido moralmente, onde isso não tem valor, onde isso não tem o seu lugar de honra, que é o casamento, que é dentro do propósito de Deus, um homem e uma mulher, formando uma família, formando uma só carne para sempre. Então nós temos aqui o povo indo e adorando a Baal. E essa transgressão, irmãos, o adultério na Bíblia, ele está muito ligado à idolatria. Porque assim como na adoração, o adorador se torna um com o Senhor, existe, espiritualmente falando, a união, a gente chama de união mística do cristão com Cristo, quando a gente crê, quando a gente adora. Cristo está em nós estamos em Cristo. É uma experiência, irmãos, maravilhosa. E quando nós nos prostramos a outros deuses, a Bíblia vai chamar isso de infidelidade. A Bíblia vai usar, inclusive, esses termos, dizendo que o povo adulterou. Ali, quando o povo se prostrou diante do bezerro de ouro, o povo adulterou contra o Deus. Não é à toa que a Bíblia vai denominar o Senhor como noivo e a igreja como a sua noiva. Então o Senhor disse a Moisés: olha, Moisés, olha o que o povo está fazendo. Vamos lembrar que o povo, nesse tempo, tinha sobre si líderes, vários líderes, os cabeças. Havia cabeças de 1000, de 100, vários cabeças. Então o Senhor diz a Moisés: toma todos os cabeças, todos os líderes, por causa da negligência, e enforca-os ao Senhor ao ar livre. A ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então olha o que aconteceu, irmãos. Era uma ordem difícil de se cumprir, porque todos os povos ali respeitavam de alguma forma o cabeça. Só que o cabeça tinha sido negligente. O que dá a entender é que todo o povo havia se contaminado e estavam gostando dessa situação. Então o Senhor dá uma ordem a Moisés e diz: olha, a condição para que se tire a ira do Senhor do meio de Israel, porque iria começar uma praga, é que se enforque os cabeças do povo do Senhor. Então Moisés ele vai até os juízes de Israel e diz: ó, cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Moisés diz: vão lá e vê quem cometeu esse erro, quem está participando disso, e coloca um fim. Irmãos, por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, é um Deus zeloso. Ele é um Deus que é misericordioso, mas ele é um Deus do qual nós não devemos zombar. Não devemos zombar, não devemos brincar com a fidelidade de Deus.
Deus é fiel. Isso não quer dizer que nós tenhamos o direito de ser infiel a Ele. Se nós formos infiéis, Ele não vai mudar, Ele permanece fiel segundo a palavra dEle. Mas a nossa infidelidade sempre tem consequências, irmãos. E são consequências sérias. Nunca alguém que comete uma infidelidade sai melhor do que antes. A infidelidade, ela só piora as coisas. Então, existem pessoas que estão, muitas vezes, infelizes no casamento, vão lá e adulteram, acham que se iludem, criam uma ilusão romântica, uma ideia, idealizam uma cena, um cenário, uma pessoa que não existe, só existe na cabeça delas, e vai viver essa aventura achando que vai sair melhor. Meu querido irmão, nunca acaba bem. Não é à toa que Salomão disse que quem comete esse ato só pode estar querendo destruir-se a si mesmo. Não tem como. E aqui diz que os homens dos filhos de Israel trouxeram... Aí, olha que interessante. Quando o Senhor diz aos juízes, eles não receberam isso e falaram, não, sim senhor, eram seus irmãos, eram seus parentes que seriam mortos. Então há um lamento. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Isso aqui é a minha interpretação, viu, irmãos? O Senhor é tão misericordioso que quando ele viu o povo chorando, o Senhor arrumou uma maneira de resolver essa situação de um modo exemplar. A praga já estava acontecendo em Israel. Eles teriam que cumprir aquilo que o Senhor falou. Não há menção nesse capítulo que todos os líderes ali foram enforcados. Mas eles estavam ali chorando. E enquanto eles estão chorando e lamentando, preste atenção, passa um homem trazendo uma midianita, não era uma moabita. Vamos lembrar que Moab e Midian estavam juntos naquela trama para poder amaldiçoar a Israel através de Balaão. Então por que não pensar que eles também estavam juntos aqui nessa trama para levar o povo a adulterar? E esse homem passa de uma maneira assim, insensível. O povo está chorando. E esse homem não era qualquer um. Vai dizer lá mais à frente de que esse homem, aqui ó, versículo 14, o nome do israelita que foi morto era Zinri, filho de Salu, era um príncipe da casa paterna da tribo de Simeão, dos simeonitas. O nome da mulher que ele trouxe, era midianita, que foi morta, era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Pessoal, aqui tem muito mais do que uma simples relação sexual. Você vai ver que eles foram mortos nessa condição. Aqui é muito mais, vamos dizer, do que simplesmente fornicação. Aqui estava acontecendo uma aliança que o Senhor proibia. Estava sendo construída uma aliança entre um príncipe de uma tribo e uma filha de um chefe de uma casa da tribo dos midianitas, do povo dos midianitas. Portanto, preste atenção, aqui o Senhor, ele honra Finéias, porque diz o texto que enquanto ali o povo estava chorando, eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe essa mulher, vendo Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão. Eleazar é o que não se tornou sumo sacerdote, o sumo sacerdote era Itamar. Ele levantou-se no meio da congregação, pegou uma lança, e ele seguiu esse israelita até o interior da tenda e atravessou o homem israelita e a mulher, ambos pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Eu acredito, irmãos, que para que ele tenha feito isso, o homem e a mulher estavam ali numa relação sexual e foram atravessados por uma lança, que Finéias fez isso pelo zelo do Senhor. Por causa da falta de sensibilidade daquele príncipe, ele pensou, esse homem não teme ao Senhor, olha o que está acontecendo conosco, uma praga no nosso meio, estamos chorando por causa da decisão do Senhor, e ele ainda traz essa midianita para afrontar. Então disse o Senhor a Moisés, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Olha só, o Senhor é um Deus zeloso. No coração de Finéias sabia que o Senhor estava certo em querer punir o povo, apesar de dolorosa a situação de ver a morte. No entanto, o que diz ali é que o Senhor deu a aliança de paz. E aí no texto ele diz, olha, pois eu estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dizeis que dou a ele a minha aliança de paz. Ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto ele teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Ou seja, preste atenção, a atitude desse homem de fazer uma expiação, de pôr fim ali naquela iniquidade, fez com que o povo aí não sofresse. Aqui fala o nome que foi do homem que foi morto, Zinri, filho de Salu, e a mulher Cosbe, como nós falamos, e disse mais o Senhor a Moisés. Ele disse, olha, Moisés, não vai ficar assim não. Já que os midianitas e os moabitas, eles fizeram vocês pecarem, armaram uma estratégia, vocês não vão ficar inocentes não, mas eu vou afligi-los, eu vou feri-los. Afligirei os midianitas e os ferirei, porque eles afligiram vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor, no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã delas, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Então havia aqui, gente, como eu falei, muito mais do que uma simples fornicação. Não foi que aquele príncipe foi lá, viu uma menina bonitinha dos midianitas e falou, vamos dar uma namorada? Não. Havia uma trama, havia um desejo dos midianitas e dos moabitas para fazer com que o povo de Israel pecasse contra o Senhor e afrontasse o Senhor, Deus deles, para que a ira do Deus verdadeiro voltasse contra o próprio povo. E eles foram afligidos ali por aquela praga. Dos que morreram foram 24 mil.
24 mil morreram pela praga. Ele só não morreu mais porque Finéias teve zelo pelo Senhor. Então, nós chegamos aqui no momento de fazer uma aplicação desse texto, irmãos, na nossa vida. O que a gente aprende com esse texto? Nós aprendemos o seguinte: cuidado, meu querido irmão. Você pode ser um profeta de Deus hoje, ensinar a vontade de Deus hoje, ter um compromisso com Deus hoje, e amanhã você pode estar levando um povo a se desviar. Nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Por que muitas vezes nós nos corrompemos? Nós nos corrompemos quando nós amamos mais as coisas desse mundo do que o reino de Deus. Quando amamos mais os nossos projetos do que o reino de Deus. Quando achamos que nós temos algum direito. Eu li uma frase hoje muito interessante, postada aí pelo meu irmão, pastor Carlos Eduardo, que sempre posta frases edificantes. E ele postou o seguinte, uma frase, eu não vou lembrar o autor, mas dizia mais ou menos o seguinte: que o diabo não se importa com o que você faz, desde que o que você esteja fazendo dê a você a impressão de que você tem direitos diante de Deus. Então pode ser até um ato religioso, mas se você acha que você está tendo direitos, o diabo está por trás disso. E a gente começa a se corromper quando a gente se coloca nessa situação. Balaão, de alguma forma, achou que por todo o trabalho que ele tinha, ele merecia ganhar alguma coisa. Ou ele achou que poderia enganar a Deus, ensinando a Balaque a fazer o povo pecar, e aí recebendo de alguma maneira ali a sua recompensa. Ele caiu no erro da ganância. E quantos são, irmãos, quantos são os que se corrompem? Quantos são aqueles que chamam Jesus de Senhor com a boca, mas não fazem o que ele manda? O coração está longe do Senhor. Quantos são aqueles, irmãos, que aparentemente adoram Jesus, mas na verdade estão vivendo em um adultério espiritual, porque estão se relacionando e adorando aquilo que não é Deus. O dinheiro, a fama, o poder. É muito fácil a gente saber se o nosso coração é todo do Senhor. Se você vivesse o que viveu Abacuque, se você perdesse tudo que você tem hoje, todas as coisas, e todas as coisas mesmo, se você perdesse a sua saúde, os seus bens, a sua família, como Jó também viveu isso, se você tivesse a certeza que não tem alimento em lugar nenhum, e nem esperança de provisão, se você perdesse todas as coisas, você ainda, contudo, se alegraria em Deus? Essa é a pergunta. Deus é tudo para você, meu querido irmão? Ou Deus é só um detalhe? Ou Deus é só uma cereja no bolo que é composto, o bolo que você tem, que é composto de tantas coisas, tantas coisas? Deus, meu querido irmão, precisa ser tudo, tudo, tudo para nós. Ele tem que ser o motivo da nossa alegria, a razão da nossa vida, a nossa porção. É claro que nós temos necessidades, mas Ele sabe de todas elas, antes que nos chegue à boca. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós, com cuidado. Como Ele iria cuidar desse povo, nada iria faltar para esse povo. Eles não precisavam ter dado lugar aos seus desejos, às obras da carne. Se você observar lá em Gálatas 5, você vai ver que as obras da carne que são citadas, as primeiras têm a ver com a sexualidade, porque é uma área onde é muito fácil cair. E nós caímos não só quando nós praticamos, mas nos nossos sentimentos, no nosso coração, no nosso olhar, no nosso interior. Quantos são aqueles que se corrompem? Então, meu querido irmão, eu queria exortar você a não cair, não seguir o prêmio, não amar o salário da injustiça, não seguir a doutrina de Balaão. Meu querido irmão, não ensine ninguém a armar ciladas para ninguém. Que a sua vida seja para santificar a vida dos outros e nunca para afastá-los do Senhor. Que você possa viver contribuindo para o crescimento espiritual do seu irmão, nunca para a queda dele. Um cristão não arma ciladas para o outro. Um cristão não trama contra o outro. Se você está diante de alguém assim, você pode saber que essa pessoa acha que conhece Jesus, mas nunca conheceu, porque não ama. E quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem ama, meu irmão, perdoa. Quem ama, por mais irado que esteja, vai refletir depois e vai perceber que esse caminho, o caminho de levar alguém a pecar, o caminho de prejudicar alguém, não é um caminho que o Senhor deseja. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para o seu conhecimento. Não faça alianças com o mundo, não se prostre diante de outros deuses, adore somente o Senhor. Que o Senhor seja tudo para você, que as coisas sejam só coisas. De todas as bênçãos que o Senhor pode te dar, os bens materiais, as coisas, são as menores. Os prazeres desse mundo não podem se comparar com as delícias do mundo celestial, irmãos, preparados para nós. Uma hora nós vamos experimentar, e a glória que há de ser revelada a nós não vai poder ser comparada com os sofrimentos que nós passamos aqui no tempo presente. Meu querido irmão, eu espero você amanhã para estudarmos mais um capítulo da Bíblia. Um grande beijo e até mais.